estudantes, hoje vamos falar um pouco sobre porcentagem. A definição básica de porcentagem, podemos revisá-la sobre isso aqui, em relação a esses símbolos aqui. Por quê? Porcentagem é toda razão ou divisão a formar sobre B, em que B, que é o denominador, é equivalente a 100, é igual a 100. Então, o símbolo básico de porcentagem é esse símbolo aqui, uma barra com dois zerinhos, um em cada lado. Então, esse símbolo significa símbolo de porcento ou de porcentagem. Por exemplo aqui, 2, com esse símbolo aqui, nós lemos 2%. 2%. Aqui você lê 8%, aqui 16%. Aqui 4,3%, 65,8% e aqui 30%. Todos por cento. Então, 2% é a mesma coisa você transformar esse símbolo aqui na ideia de porcentagem, é você pegar 2 em cada 100. Cada 100 você pega 2. Aqui a mesma coisa, em cada 100 você pega 8. Então, nós temos 8%, 8 sobre 100. Porcentagem é nada mais do que uma divisão, quociente. Então, 16% você tem que utilizar 16 em cada 100 que você tiver. A mesma coisa com os números que possuem vírgula. Você pega 3, 4,3 sobre 100. Isso é 4,3%. Então, é importante lembrar que a porcentagem ela pode aparecer com símbolo e pode aparecer na forma de fração. 65,8% equivalente a 65,8 sobre 100. Mesma coisa aqui, 30 sobre 100, 30%. Então a ideia básica é essa. Vamos pegar essa daqui. Se você tem 30% de alguma coisa, significa que a cada 100 você vai tirar 30 quantidades. Pode ser 30% de uma certa quantidade de pessoas, 30% de uma certa quantidade de objetos, 30% de uma certa quantia em dinheiros e assim sucessivamente. Vamos ver agora esses exemplos básicos aqui de porcentagem. Fazer o cálculo simples. Veja que é bem básico você calcular a porcentagem quando tanto o valor da porcentagem como o valor da quantidade que você quer saber estão exatos. Por exemplo, aqui 20% de 500, 30% de 200 e 70% de 100. Essas contas, elas não são necessárias você fazer o cálculo. Por exemplo, aqui o cálculo básico seria 20 sobre 100 de 500, ou seja, 20% de uma certa quantidade é você pegar essa fração, que é 20%, e multiplicar ela por 500. Então, aqui, se você fosse fazer esse cálculo, era a mesma coisa que você fazer 20 vezes 500 e dividir por 100. Ou você pegar o 500 e dividir por 100 e depois multiplicar por 20. É importante você saber que você pode utilizar essas duas maneiras, porque uma das duas pode ser mais fácil, uma mais fácil do que a outra. Aqui você poderia pegar tanto o 200, na verdade existem três formas de fazer. Você pode pegar o 20 e multiplicar por 500 e no final você dividir por 100, como você poderia dividir primeiro o 500 por 100 e depois multiplicar por 20, ou você poderia pegar o 20 e dividir por 100 e depois multiplicar por 500. Nesse caso aqui, as duas formas mais fáceis é você dividir primeiro o 500, que você pode cancelar os dois zeros, né? Fica só 5, 5 dividido por 1 dá 5, aí falta só você multiplicar por 20, que dá exatamente 5 vezes 20 dá exatamente 100. 5 vezes 20 dá exatamente 100. Mas só que esses cálculos aqui que eu coloquei, não é necessário você fazer nenhum tipo de cálculo. Por quê? Porque são muito simples. Só você entender que se é 20% de 500, ou seja, a cada 100 que você tem, você vai tirar 20. Então, 500 você vai ter 5 classes de 100. 500 é a mesma coisa que 5 classes de 100. Então, a cada classe você vai pegar 20%. Então, é a mesma coisa que você fazer 20
a cada quantidade de 100 que você tem, que é 5. Então, basta você multiplicar 5 vezes 20 e o resultado disso aqui é 100. Mesma coisa com esse, 30% de 200. Da cada 100 que você tem, você tira 30. Se você tem 2 vezes 100 aqui, cada 100 você tira 30, então é a mesma coisa que 30 vezes 2, que é igual a 60. Então, 30% de 200 é igual a 60. Mesma coisa aqui, você vai fazer 7 vezes 3. 7 vezes, no caso aqui, 70 vezes 3. Porque você tem 3 100, aqui você tem 2 100, você vai usar 2. Aqui você tem 5 100, você vai usar 5. Como aqui você tem 3 100, você vai usar 3, multiplicar por 70, que vai dar igual 3 vezes 7, 21, acrescenta um 0, 210. Essa forma aí é a forma que você não precisa fazer muito cálculo, faz até de cabeça isso aí. Vamos para mais 3 exemplos básicos aqui. Só que vocês observam aqui que você não chega a ter uma quantidade exata de 100. Aqui você tem apenas 20, aqui você tem apenas 30 e aqui você tem apenas 12. Aí, nesse caso aqui, não é 12, nesse caso aqui é 80. Então, nesses casos de porcentagem, você vai analisar o seguinte. 40% de 20 de cabeça você fica um pouco complicado de fazer, mas se você entender que 10% é mais fácil de você encontrar, por exemplo, 10% de 20 10% de 20 é equivalente a 2. Se fosse 10% de 200, seria 20. Mas como você diminuiu uma casa, se fosse 10% de 200, seria 20. Mas 10% de 200 seria 20. Mas você tirou um zero, ou seja, você volta uma casa, então você tira um zero aqui também. Em vez de ser 20, fica 2. Então, ó, se você tem 40% de 20, de cabeça seria mais difícil você fazer. Mas você sabe que 10% de 20 é 2. Então, se 10% de 20 é 2, 20%. Você pegaria mais 2, 30% você pegaria mais 2 e 40% você pegaria mais 2. Então você vai ter 4 vezes 2. Então 40% de 20 é igual a 8. Mesma coisa aqui. De início, você calcular 60% de 30 seria um pouco complicado. Então você calcula 10% de 30. Então 10% de 30, se fosse 10% de 300, você saberia que era 30. Mas como é 10% de 30, você vai ter apenas 3. Então, 10% de 30, 3, 20% é mais 3, 30% é mais 3. E você vai ver que 60 é 3, mais 3, mais 3. Então, 1, 2, 3, 6 vezes 3, isso aqui é equivalente a 18. Então, 60% de 30 é equivalente a 18. E aqui nesse caso é 15% de 80, é o mesmo raciocínio, você calcula quanto é. Se fosse 15% nesse caso aqui, você faz o seguinte, você calcula primeiro os 10%, sempre todos os cálculos de porcentagem você tenta fazer primeiro por 10%. 10% de 80 seria 8, 10% de 80 seria 8, mas aqui é 15, você sabe que o 15 ele pode ser dividido em 3 partes de 5. 15 é 3 partes de 5. Então você calcula os 5%. Primeiro, para você calcular os 5%, você calcula 10%. 10% de 80, você sabe que é 8. Então, se 10% é 8, 5% seria a metade de 8. Então, 5% é equivalente a 4. Só que você tem 5% mais 5 mais 5, ou seja, você vai ter 4 mais 4 mais 4. 3 vezes 4, 12 está aí. Então, todos esses cálculos aqui você pode fazer de cabeça quando você já tem, a forma de fazer mentalmente. Não precisa fazer nenhum tipo de cálculo. Esses aqui são números meio que exatos. Você baixa, raciocinar um pouquinho e já calcula de mente. Basta saber quanto é 10% de cada quantia. Aí você calcula 10%, depois você vai multiplicar por 4, por 6, por 3, de acordo com a quantidade que for.
Segue aí uma lista de 6 exercícios básicos para você calcular mentalmente. Então dê uma pausa no vídeo e tente resolver mentalmente. É muito simples.